Você já pensou chegar na Europa e ser barrado por causa de um detalhe muito simples? Mas hoje você vai descobrir quais documentos você precisa ter para conseguir passar tranquilamente pela imigração. Seja muito bem-vindo a Ajuste Viagens. Eu sou o Eric, especialista em passagem aérea, e o objetivo do nosso canal é fazer você viajar com mais segurança, mais conforto e mais economia. E se esse é o seu objetivo nas próximas viagens, se inscreve agora no canal para não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar muito daqui para frente. O primeiro documento e o mais importante é o passaporte, porque sem ele você não consegue nem embarcar aqui no Brasil para conseguir chegar na Europa. E um detalhe muito importante é que o seu passaporte precisa ter pelo menos 3 meses de validade após a sua data de retorno ao Brasil. Ou seja, se a sua volta da Europa é no dia 5 de setembro, no dia 5 de dezembro ele precisa ainda estar válido. Então esse é um detalhe que poucas pessoas falam, mas que é muito importante. E alguns países de outros continentes ainda exigem que seja 6 meses após a data de volta ao Brasil. Ou seja, se o seu passaporte já chegou no último ano de validade, o ideal é que você renove o quanto antes, porque se aparecer alguma promoção de passagem, alguma passagem mais barata para a Europa, você já consegue comprar e não tem nenhum problema quanto ao passaporte. Um outro documento que é muito importante é a passagem aérea de volta. Então, sempre que você for fazer uma viagem internacional, vão te cobrar a passagem aérea de volta. E no caso da Europa, não precisa exatamente ser aquele país que você está fazendo a imigração. Então, você pode chegar por Portugal, por Lisboa, e também sair pela França, não tem nenhum problema. Mas você precisa ter a passagem de volta e alguns outros documentos que eu vou falar até o final desse vídeo. E um outro documento que é muito importante é onde você vai ficar hospedado. E isso é muito importante porque as autoridades do país que você está visitando precisam saber onde que você vai estar hospedado. E isso vai mostrar também que você não está indo para morar naquele lugar e está indo na condição de turista. E um outro detalhe é que muitos brasileiros vão visitar amigos, familiares que moram fora. Nesse caso, você vai precisar ter uma carta convite, que é um documento que a pessoa que vai te hospedar precisa fazer e autenticar em cartório lá onde ela mora. E a Europa também tem uma curiosidade que diferencia ela de outros continentes, que é o Tratado de Schengen, onde ele consegue facilitar o trânsito de turista entre vários países ali da Europa. Mas para isso você precisa seguir algumas regras, por exemplo, de ter o seguro viagem obrigatório. Então tem alguns países que não obrigam você ter um seguro viagem, mas no caso da Europa é obrigatório. E um outro detalhe é que se você for visitar o Reino Unido não faz parte desse Tratado de Schengen, e aí você precisa de um outro documento que é o ETA, que é uma autorização eletrônica de viagem. E se você não tiver essa autorização eletrônica, você não consegue entrar no Reino Unido. Então, sempre que for fazer uma viagem internacional, pesquise todos os documentos que você precisa para não enfrentar nenhum problema e não acabar sendo barrado na imigração e tendo que voltar ao Brasil sem poder ter realizado aquela viagem. E agora, falando sobre o seguro viagem, sempre que você fizer uma viagem internacional, seja para qualquer lugar, mesmo que não seja obrigatório, o ideal é que você faça o seguro viagem com pelo menos $30.000 ou 30 mil euros para você ter certeza que se machucar ou se enfrentar algum problema de saúde, você vai ter um seguro que vai cobrir todos os seus custos. Então, isso é um item muito importante na sua viagem, porque qualquer atendimento médico em qualquer lugar do mundo, você vai acabar pagando muito caro e aí você pode estragar a sua viagem por causa disso. E uma outra comprovação que você precisa ter é a comprovação financeira, que você consegue se manter naquele país durante toda a sua estadia. E o ideal para levar para a Europa é pelo menos 65 euros para você comprovar para eles que você está indo só como turista. E o ideal para você levar para a Europa é entre 65 a 100 euros para você comprovar ali que está indo apenas como turista e não para morar ilegalmente no país. E mesmo que muita gente tenha chegado na Europa e ninguém questionou nada sobre recursos financeiros, o ideal mesmo é que você leve cartões de crédito, contas globais como a Wise e a Nomad, para você não enfrentar nenhum problema caso alguém pergunte. Então sempre que for fazer uma viagem internacional, imprima a passagem de volta, o seguro viagem e a sua hospedagem para você conseguir apresentar isso na imigração caso alguém peça. Um outro detalhe também que você pode imprimir é alguma passagem de trem, algum ingresso de alguma atração que você comprou, porque isso vai comprovar também que você está indo na condição de turista. Se alguma dessas dicas aqui já te ajudaram a você organizar a sua viagem para a Europa,
dá um like aqui nesse vídeo, porque isso vai ajudar a entender que esse conteúdo foi valioso para você e que eu tenho que trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. Uma outra autorização que vai entrar em vigor e vocês precisam ficar ligados quando forem para a Europa é o ETIAS, que é uma autorização de viagem também para você conseguir entrar na Europa. E ela vai custar aproximadamente 20 euros, mas por enquanto podem ficar tranquilos porque ela só entra em vigor no final de 2026. E se você não quer perder nenhuma informação e atualizações de viagens para a Europa, se inscreve agora no canal para você não perder nenhuma dica valiosa que vai te ajudar nas próximas viagens. E se esse vídeo te ajudou e você lembra de alguém que já comentou que vai viajar para a Europa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante ela a se organizar para essa viagem. E se você quer viajar com o suporte completo do início ao fim da sua viagem, pode contar com a nossa equipe, chamar a gente no WhatsApp, que vai ser um prazer te ajudar a organizar a sua viagem com passagem aérea, hospedagem, seguro viagem e tudo mais o que for preciso para você viajar de uma forma muito segura, sem medo de ter problemas na imigração.